Mas se eu perguntar a você qual é a lembrança boa que você tem do teu pai, o que você vai me dizer? Nenhum. Em um mundo onde a justiça é um ideal buscado por muitos, uma história chocante emerge das sombras. Hoje vamos explorar o caso de adolescente que cometeu um ato inimaginável. Alexandre, um jovem como qualquer outro, carregava um segredo terrível que abalaria a sua comunidade e desafiaria nosso entendimento sobre a natureza humana. Alexandre matou seu pai enquanto ele dormia. E o mais surpreendente foi a sentença que lhe foi dada, deixando muitos questionamentos, pois ele mesmo disse que faria tudo novamente. E agora está diante da juíza Luciana Fiala de Siqueira Carvalho, que vai definir qual será a sua sentença. Mas o que leva um filho a cometer um ato tão horrível contra seu próprio pai? O que poderia estar por trás dessa falta de remorso? Quais seriam os segredos ainda escondidos? É o que vamos descobrir agora. Segundo a Agência Brasil, a cada 24 horas, ao menos 8 mulheres são vítimas de violência. E a mãe de Alexandre era mais uma dessas mulheres. O caso dele aconteceu em 2008. O jovem relata à juíza Luciana Siqueira que seu pai batia em sua mãe e sofria com problemas de alcoolismo. Ele relata que seu pai por diversas vezes chegava bêbado e batia tanto nele quanto em sua mãe. Você matou seu pai? Por quê? Porque ele me batia muito em mim e na minha mãe. Ele batia em você e na sua mãe e o quê? Aí ele tava doidão. Chegava do serviço doidão e me batia. A juíza o questiona se a natureza dos fatos é verdadeira, pois o jovem teria matado seu pai com diversos golpes de faca enquanto mesmo estaria dormindo. Ela afirma que, segundo os laudos do processo, o pai estava dormindo no momento do ocorrido e ele não estaria batendo tanto nele quanto em sua mãe. Desferido diversas facadas, seu pai, com o inequívoco dolo de matar, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de folhas 24 e seguintes, foram a causa efetiva de sua morte. O fato foi praticado com recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, visto que as facadas foram desferidas quando a vítima estava dormindo. É verdade isso? É, porque ele me batia muito em mim e na minha mãe. Ele batia em você e na sua mãe e o quê? Aí ele tava doidão. Chegava do serviço doidão e me batia. Doidão de quê? Cerveja de cachaça. E aí, quando ele batia em você, na sua mãe, ele estava sempre bêbado? Ele estava dormindo quando você matou ele? Tava. Se ele estava dormindo, ele não estava batendo em você nessa hora. Alexandre afirma que seu pai havia batido nele no dia do ocorrido, pouco antes de se deitar, e que sua mãe estaria dormindo na laje, pois havia brigado com seu pai dias antes e eles estavam sem se falar. Ele diz que seu pai havia batido nele por ter chegado atrasado da escola, e o jovem também admite que o motivo de ter chegado atrasado foi porque no dia em questão havia matado aula com seus amigos para fumar. Tinha batido antes de dormir? Tinha. Nesse dia? Por quê? Porque eu tinha chegado atrasado do colégio. E ele disse que era pra eu chegar na hora certa. Na hora que ele mandava. Você andou faltando às aulas? Não, eu vim a pé. Onde era o colégio? No centro. Mas aqui eu andei lendo aqui que você andou faltando às aulas, que ele te deu um castigo que você não gostou. A juíza questiona então sobre a arma do crime. Ela pergunta onde Alexandre teria encontrado a faca utilizada para desferir vários golpes e ceifar a vida de seu pai. Ele disse ter encontrado a faca na cozinha de sua casa mesmo, pegado a faca escondida de sua mãe e ido até o quarto onde estava seu pai. E essa faca aí? Onde é que você arrumou essa faca? Era da tua casa? Foi. Quando? No mesmo dia. No mesmo dia? Quando seu pai já estava dormindo ou quando ele ainda estava acordado? Ele tava dormindo. Aí você foi lá na cozinha, pegou a faca, foi no quarto do teu pai e matou ele. É isso? E a tua mãe estava dormindo do lado dele? Não, minha mãe tava dormindo em cima da laje. Sua mãe estava dormindo em cima da laje? É. Por quê? Porque ela não tava falando com ele. Luciana questiona do motivo pelo qual o jovem mataria a aula. Ela pergunta se Alexandre já teria usado algum tipo de droga ilícita, e o jovem admite que sim. Confessa ser usuário de cannabis e cigarro, mas nega ter usado qualquer outro tipo de droga além disso. Sei que você matou a aula que você estava me contando, mas não tem nada a ver com droga, não? Tu nunca usou droga? Já. Que droga? Maconha. Além de maconha, outra droga? Cigarro. Maconha e cigarro? Cocaína, não. Não.
Quando questionado se havia se arrependido do que havia feito, o jovem diz que sim, porém diz que não sente falta de seu pai, pois o mesmo nunca te deu nada, nem mesmo carinho ou algum bem material. Ele diz que seu pai nem sequer falava com ele, e isso o entristecia muito. Tá arrependido de ter matado teu pai? Tô. Tá sentindo falta dele? Falta não, porque ele não me dava nada. O que ele tinha que te dar e que ele não te dava? Não, um pouco de carinho, mas ele nem falava comigo. E agora, a parte mais impactante desse julgamento. A juíza Luciana questiona o réu sobre qual seria a lembrança boa que ele tinha de seu pai. E a resposta de Alexandre chocou a todos no tribunal. Mas se eu perguntar a você qual é a lembrança boa que você tem do teu pai, o que você vai me dizer? Nenhum. Que não tem nenhuma lembrança boa de seu pai. Alexandre conta que enquanto esfaqueava seu pai, o mesmo chegou a acordar e tentou revidar, porém não teve forças, encostou na parede e caiu no chão. O jovem conta que era espancado pelo pai todos os dias e que já não aguentava mais toda essa situação. Agora a mãe de Alexandre é chamada para depor. A juíza questiona se o marido bebia diariamente e a mãe do jovem afirma que sim. Ela também confirma as agressões e diz que muitas vezes o adolescente chegava a desmaiar de tanto apanhar do pai, chegando até mesmo a ter que levar seu filho para o hospital. A mãe é questionada se sente aliviada por seu filho ter matado seu marido agressor. Ela diz que não sente falta de seu marido, mas que não se conforma com a situação, pois não gostaria que chegasse ao ponto de Alexandre tirar a vida de seu próprio pai. Além de afirmar que foi o próprio marido que desencadeou tudo isso, por conta de sua negligência paterna e agressões em excesso. Seu marido bebia diariamente? Bebia. Ele trabalhava numa lojinha de eletrônica até dele, né? O ponto é alugado. Ele surrava a senhora? Batia, ele batia muito nele, de cinto, ele acabou com o cinto todinho. Ele, de quebrar a fivela do cinto. Ele já bateu nesse menino até ele desmaiar? Já. Quantas vezes? Ah, várias vezes. Dele desmaiar? Desmaiar. Várias vezes? Não, por 2 vezes ele desmaiou. Porque ele pediu para me levar ele pro Souza Aguiar e eu falei, como é que eu vou chegar no Souza Aguiar? O que que os médicos vai falar para mim? A senhora se sente aliviada? Não. A senhora sente falta do seu marido? Não, eu não me conformo com a situação que ele me deixou. Que eu acho que eu não merecia passar por tudo isso. A senhora não se conforma do seu Não. filho ter matado o pai? Eu não me conformo porque eu acho que foi ele que causou tudo isso. Porque ele não deu amor. Questionada se havia procurado auxílio da Delegacia da Mulher ou ajuda de vizinhos para denunciar as agressões sofridas em casa, a mãe diz que não pediu ajuda e que era agredida sempre na cabeça e no ouvido, com tapas e socos. Se ela chegou a procurar auxílio da Delegacia de Atendimento à Mulher ou chegou a procurar auxílio de vizinhos? A senhora, enquanto era surrada, apanhava, procurou auxílio da Delegacia de Mulheres? Não. Ou pediu alguma vez socorro a seus vizinhos? Não, ele batia só na minha cabeça e no ouvido. Dava soco assim no pé do ouvido. Luciana pergunta para a mãe se, apesar de todo o ocorrido, a testemunha ainda ama o seu filho. E a mãe, visivelmente emocionada, sem pensar 2 vezes, afirma que sim. Excelência, apesar de todo o ocorrido, a testemunha ainda ama ele como um filho? A senhora ama ele como filho? Ama, é meu filho. Que ama o representado como filho. Chegamos então no momento em que a juíza, antes de declarar a sentença ao réu, lhe dá um sermão, que ficou marcado na vida de Alexandre para sempre. O resto da tua vida você vai lembrar que você esfaqueou teu pai. Se você devia efetivamente fazer isso ou não, eu vou deixar essa pergunta com a tua consciência. Agora, aqui, você está respondendo por um homicídio, um fato análogo a um homicídio. E o que é pior do teu pai. Eu não estava dentro da tua casa para saber o que estava acontecendo lá, mas você vai ficar marcado por isso. O júri então sugere uma sentença que parece até mesmo uma piada. Tendo em vista todo o relatado aqui, se percebe que ocorreu a inexigibilidade de conduta adversa, ou seja, qualquer pessoa numa situação dessa seria suscetível à prática de um ato desse sem a possibilidade de ser censurado. Por isso, deve ser concedida a liberdade provisória ao adolescente. Apesar do crime hediondo e da crueldade demonstrada pelo jovem, a juíza lhe deu liberdade condicional, com direito a tratamento psicológico. Isso tudo tendo em vista que ele era menor de idade quando cometeu o crime. Vamos lá, ele fica em liberdade assistida provisória. Você vai sair do Padre Severino amanhã. Agora, eu não quero te ver em baile funk. Metido em Nem boca nesses de negócios fumo. de fliperama, onde tem esses bandidinhos que tem um monte de droga, não. Porque eu acho que já chega pra você, não chega? Certo? Certo. Que a situação já não é boa. Tem que fazer um esforço pra ela melhorar e não pra ela piorar ainda mais.
Estamos entendidos? Sim, senhora. Então você está dispensado. Tenha uma boa tarde, Alexandre. Essa sentença revoltou muitas pessoas, pois mostra o quanto nossas leis brasileiras são frouxas quanto a jovens que cometem crimes dessa magnitude. E o que você acha dessa sentença? Concorda com a juíza? Ou acha que os jovens deveriam responder aos crimes como um adulto? Se você ficou chocado com o caso de Alexandre, confira este vídeo de reações que vai te chocar ainda mais.